Queridos, sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E quando Elias me mandou o tema, reconstruindo o desconfortável, inicialmente eu pensei assim, eu acho que eu não sou a pessoa para falar sobre isso. Porque eu sou a pessoa que por muito tempo fui seduzido pelo conforto. E acredito que por muito tempo o conforto me fez perder muitas oportunidades. Oportunidades de crescer com o Senhor, oportunidades de perceber outras realidades. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim para falar com vocês sobre conforto. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra conforto, originalmente, ela é uma palavra da língua latina, do latim, que na verdade é a junção de duas palavras, a palavra com e a palavra fortes. Quando a gente junta essas duas palavras, confortare, ela significa simplesmente robustecer, fortalecer, tornar forte. Então, originalmente, a palavra conforto dizia respeito a ser forte, a ser robusto, a estar fortalecido, porque você estava junto com outras coisas fortes. Verdade é que, mais recentemente, a palavra conforto, ela assumiu outra ideia. Ela assumiu a ideia de bem-estar. Ela assumiu a ideia de comodidade. E aí, gente, eu acho que não existe fé confortável, não. Na verdade, eu vivi na pele que o conforto não auxilia na fé, nem um pouco. Na verdade, o conforto atrapalha demais a fé. Na verdade, ninguém assume assim, ó, eu não tenho fé porque eu vivo confortavelmente. Ninguém quer viver desconfortavelmente. Essa é a verdade, nenhum de nós. Todo mundo quer viver confortavelmente. Então, por favor, não entendam e não interpretem assim, ixi, a proposta hoje vai ser que a gente deve abrir mão do conforto. Não, essa não vai ser a proposta. Mas a proposta vai ser para que você não permita que o conforto atrapalhe a sua vida. O conforto atrapalha. Então, o que eu venho dizer para vocês aqui é que o conforto não atrapalha a vida de vocês. Então, por favor, estou dando aqui o spoiler do que eu vou falar. Eu não quero que você saia daqui dizendo, não, a vida legal mesmo é a vida desconfortável, agora eu vou morar lá no meio da Amazônia, sem nada, vou para um país paupérrimo, e aí eu vou experimentar tudo que Deus tem para mim. Não é disso que eu vou falar, não. Eu vou falar que você pode ter conforto, mas você tem que tomar cuidado com o conforto, porque o conforto é miserável. Então, algumas coisas que eu pensei para falar para vocês, primeiro pensando sobre a questão de zona de conforto. O que é zona de conforto? O Elias falou para nós aqui no início, zona de conforto é essa bolinha vermelha aqui. E quando a gente está vivendo na zona de conforto, algumas coisas acontecem assim automaticamente conosco. Duas palavras que definem a zona de conforto é a palavra segurança, coloca aí para nós, por favor, palavra segurança e a palavra controle. Concordam com isso? Então, conforto necessariamente não tem a ver com a casa mais confortável do mundo, o carro mais top do universo. Não tem a ver com isso. Conforto tem a ver assim, ó, eu controlo isso. Eu tenho o controle total da minha carreira, eu tenho o controle total dos meus estudos, eu tenho o controle total da minha família, eu tenho o controle total da minha saúde. É uma lenda esse negócio, né? Conforto tem a ver com esse sentimento de quando nós nos sentimos completamente seguros e completamente controladores daquilo que temos. Isso é conforto, isso é zona de conforto. Agora, notem o seguinte, zona de conforto é um lugar apertado. A gente poderia crescer mais, a gente poderia experimentar coisas diferentes, mas o conforto, essa droga, faz com que a gente pense assim, não, o ideal é ter controle. Bom, quando a gente não está na zona de controle,
a gente tem uma outra zona. Mas antes de ir para essa zona, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 11, o texto bíblico diz assim: nessa época eu era copeiro do rei. E Neemias 1:11, coloca aí para nós, por favor. Lá no último capítulo, no último verso do capítulo 1 de Neemias, Neemias está dizendo assim: nessa época eu era copeiro do rei. Que época? Essa é a época onde o Império Persa estava dominando o mundo. Essa é a época em que o rei Ataxerxes, ele comandava todas as coisas. Curiosamente, essa é a época onde os judeus estavam no exílio, debaixo da ordem do controle e do domínio desse rei chamado Ataxerxes. Nessa época, um judeu chamado Neemias, ele estava ocupando uma posição muito estratégica dentro de uma corte persa. Veja o tamanho do conforto que Neemias vivia. Gente, essa ideia de Neemias na corte persa é mais ou menos assim: a raposa cuidando dos ovos. Como é que pode um judeu, chefe da cozinha do persa, e se esse judeu quisesse envenenar a comida do persa? E se esse rei quiser, e se esse Neemias, esse copeiro, quisesse matar o dono do mundo? Era fácil para ele. Ele era o responsável por experimentar a comida antes do rei comê-la. Ele era responsável por experimentar o vinho antes que o rei bebesse. Ele podia envenenar aquilo. Como é que pode um judeu estar na corte persa ocupando um cargo estratégico? Eu não sei, a menos que eu diga que Deus o colocou lá. Na verdade, essa é a única explicação que tem. Agora, essa é a época. Mas aí quando a gente pensa, então, Neemias é aquele homem que está nesse lugar seguro, estável, não corre risco, ele está na boa. Ele não tem preocupação assim: será que eu vou receber meu salário? Preocupações: será que amanhã eu vou estar aqui? Não, ele não tem essa preocupação porque ele é um escravo, ele tem que estar lá. Maneira, Neemias, ele vive nessa zona de conforto onde ele está seguro e controla todas as coisas. Além de outras coisas que eu fico pensando, que talvez ele tivesse uma casa boa, ele morasse num bairro legal, ele tivesse um camelo 2.0 da hora, do qual ele pegava todos os dias para ir para o trabalho dele. Confortável, seguro, muito seguro, controlando cada detalhe ali do seu dia a dia. A zona de conforto é uma zona muito pequenininha. Mas além da zona de conforto, tem a zona do medo. Coloca aí para nós, por favor. A zona do medo, ela é um pouquinho maior que a zona de controle do que a zona de conforto. Só que quando a gente vive na zona do medo, palavras, duas atitudes caracterizam essa zona do medo: as desculpas e o sentimento de que falta alguma coisa. Coloca aí para nós. Ah, não, eu não posso fazer aquilo lá não. Por que você não pode? Porque eu ainda não tenho a habilitação necessária para fazer aquilo. Mas por que você não faz aquele negócio? Não, e se não der certo? Por que você não vai para lá? Não, lá não, eu acho que lá não é o lugar para mim. Quando nós vivemos fora da zona do conforto, se locomovendo para a zona do medo, geralmente a gente vem com um monte de desculpas para não sair desse lugar. Desculpas e o sentimento: me falta um curso, eu não sei falar aquela língua ainda. Eu ainda não tive aquela experiência, eu ainda não terminei aquele curso. Você fica num lugar um pouquinho mais espaçoso do que o conforto, mas fica preso nas desculpas e fica preso também no sentimento de que te falta algo. Algo a vocês que vocês já têm ouvido há bastante tempo. Na zona de medo,
com um sentimento de que te falta algo, talvez ainda não tenha entendido o Evangelho corretamente, porque quando a gente entende o Evangelho corretamente, a certeza de que quem tem Jesus não tem falta de nada. Espera aí, gente, crê ou não crê? Quem tem Jesus não tem falta de nada, mas quando a gente está na zona do medo, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Falta um pouquinho mais de dinheiro. Falta um pouquinho mais de capacitação. Falta um pouquinho mais de apoio. Falta um pouquinho mais de... Do que falta? A zona do medo e a zona do conforto não são as únicas. Tem a zona que a gente chama aqui de aprendizado. Coloca aí zona de aprendizado para nós. E nessa zona de aprendizado nós temos duas palavras que definem essa zona: os desafios e as novas habilidades. Se a gente não se locomove do conforto para o aprendizado, a gente não enfrenta desafios. Se a gente decidir parar na zona do medo, a gente não ganha novas habilidades. Não ganha novas habilidades. Então é o seguinte, quando a gente olha para um gráfico, para um negócio como esse, a gente tem que pensar assim: do que vale o conforto? Do que vale o conforto? Se ele é um espaço tão reduzido, tão apertado, sendo que eu poderia me locomover para uma zona de aprendizado, orientado e guiado pelo Senhor, o Senhor da história, aquele Senhor que coloca Neemias lá na corte persa para cuidar da comida do rei. Por que eu não me locomovo? Talvez porque eu e você estejamos seduzidos pelo conforto, pelo engano de que estamos controlando todas as coisas e estamos seguros em todas as coisas. Eu destacaria ainda uma quarta zona, que é a zona de crescimento. E aí duas palavras chamam minha atenção para essa zona de crescimento. Quando a gente está se locomovendo para ela, parece que a gente ganha uma consciência melhor a respeito dos dons, dos talentos, das habilidades que Deus nos deu. A gente passa a ter clareza maior e melhor a respeito do nosso propósito, de como nós podemos cumprir os nossos objetivos. Quando a gente se locomove para essa zona de crescimento, a gente começa a sonhar. Queridos, quando nós estamos aqui na zona de conforto, a gente não sonha. E a gente não sonha porque sonho traz para nós medo, insegurança. Para que sonhar? Não, vai que eu sonho e ao invés de sonhar eu descubro que eu estou tendo um pesadelo. Quem vive confortavelmente abandona os sonhos. Porque sonhos apresentam para nós inseguranças. Então, quando eu ouvi esse tema, eu pensei exatamente nessa questão de se locomover de uma região para outra, de sair da área do conforto, se locomovendo para essa área de crescimento. E só tem uma possibilidade da gente se locomover para essa área de crescimento: se nós confiarmos na realidade de quem Deus é. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que fé é exatamente isso. Mas sobre fé a gente fala daqui a pouco. Eu quero, a partir dessa visão aqui, desse gráfico, dessa imagem, pensar com vocês em alguns perigos silenciosos que essa fé confortável ela traz para nós. Então, primeira coisa, quando a gente vive essa fé confortável, e queridos, esse negócio de fé confortável eu estou falando aqui, mas eu não acredito nela, tá? Eu não acredito que alguém que tem fé, eu acho que fé e conforto é igual casamento e ser feliz. Tem nada a ver uma coisa com outra, né?
Casamento e felicidade não bate. Fé confortável também não bate. Estão comigo? Não entenderam? Depois o pastor Felipe explica tudo. O que essa fé confortável produz em nós? Vamos lá. Primeira coisa que ela produz em nós é alienação. Aquela zona de conforto, aquele espaço reduzido, ele é tão reduzido, que você acaba ficando alienado do que acontece ao seu redor. A zona de conforto, ela é tão apertada que você só olha para si mesmo. Você não presta atenção em quem está do seu lado. Você não presta atenção na sua vizinhança. Você não presta atenção na sua comunidade. Por quê? Porque a zona de conforto é muito apertada. E não tem espaço para mais pessoas a não ser você mesmo. Quem vive na zona de conforto, vive de tal maneira que não presta nem atenção nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Porque não dá. A zona de conforto faz aí comigo, por favor. Agora faz assim, ó. Apertadíssima. Quando a gente vive nesse lugar, a gente não consegue entender outras realidades, a gente não consegue prestar atenção em outras coisas. Segundo, não, Denis, isso daí que você está falando não é realidade. Tá bom, não é realidade. Você é alguém que presta atenção, você é alguém que está conectado com tudo, mas é um insensível. A zona de conforto, viver confortavelmente, torna as pessoas insensíveis. Elas até sabem, tem gente sofrendo lá, tem gente doendo aqui, tem gente que está apertado ali, tem gente que está tendo uma necessidade aqui. Mas quer saber de uma coisa? Eu não posso resolver o problema de todo mundo. Eu não sou o salvador da pátria. Eu não posso fazer uma coisa por ele e não fazer por ele. Todo mundo tem os seus problemas. Então, quer saber? Ele resolve o dele e eu resolvo o meu. O conforto produz insensibilidade. É uma praga esse conforto. Conforto, considerando comodidade e bem-estar. O conforto é uma praga e uma praga dos nossos dias. Conforto infecta pessoas, a ponto de torná-las alienadas, insensíveis, mas também orgulhosas. Quem vive na zona de conforto, quem vive confortavelmente, acha o seguinte, estamos no Setembro Amarelo. Eu sou responsável por falar tudo sobre o Setembro Amarelo. Eu não, eu quero chamar o doutor Alexandre para falar sobre o Setembro Amarelo. Eu não. Mas quando a gente vive na zona de conforto, a gente fala assim, não, eu tenho que falar sobre o Setembro Amarelo, porque eu quero ser a referência de que sei tudo, posso tudo, entendo de tudo, domino qualquer assunto. Quem vive na zona de conforto é orgulhoso. Ele quer dominar o seu mundinho apertado. Ele não quer se locomover para um outro espaço, porque no outro espaço ele perde o controle, ele perde a segurança. No outro espaço, ele não consegue dominar as coisas. O conforto é uma praga. Ou ele nos aliena, ou ele nos torna insensíveis, ou ele nos torna orgulhosos, nos torna frios. Essa praga chamada conforto produz em nós frieza espiritual. Quem vive na zona de conforto não ora, fala consigo mesmo. Conhece alguém que fala consigo mesmo e acha que está orando? Geralmente as pessoas fazem isso na frente do espelho. Ó Senhor, por favor, abre as portas.
Senhor, que o Senhor abençoe o dia de hoje, que o Senhor me dê poder, força, olhando para o espelho, vendo a sua própria face, a sua própria cara, o seu próprio rosto. Então, queridos, quando nós estamos falando sobre isso, a lista é grande, coloca a lista inteira aí para nós. Quem vive confortavelmente, pode ir aí, quem vive confortavelmente, silenciosamente, vai se tornando alienado, insensível, orgulhoso e frio espiritualmente. Sabe por quê? Porque a zona de conforto é desse tamanho aqui, ó. Não tem espaço. Não tem espaço. Eu encontrei uma definição a respeito de fé que me chama muita atenção. A definição é do pastor Andy Stanley e ele diz exatamente isso, que fé é a confiança de que Deus é quem Ele diz ser e que fará o que prometeu fazer. Isso é fé. E a partir dessa definição, queridos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a gente não pode confundir fé com poder, a gente não pode confundir fé com força, a gente não pode confundir fé como se fé fosse uma arma, um instrumento ou uma ferramenta para torcer o braço de Deus, para que Deus faça aquilo que a gente quer que seja feito, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Fé é ferramenta para coagir Deus. Fé é simplesmente uma expressão de confiança. Confiança na realidade de quem Deus é. Confiança no caráter de Deus. Fé, eu diria que é uma expressão de devoção. Fé é uma expressão de admiração. Eu admiro Deus, eu confio nele, eu confio no que ele disse, eu confio em quem ele é. Fé é um ato de adoração, porque Deus é aquele que quando fala, ele faz, ele cumpre, ele executa. Quando nós agimos pela fé, sendo fé isso, confiança no caráter de Deus, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus faz. Quando nós agimos pela fé, nós demonstramos que acreditamos em Deus. Isso é fé. Fé não é poder, fé não é força, fé não é ferramenta, fé não é instrumento para coagirmos Deus. Fé é simplesmente acreditarmos no caráter de Deus. Quem Deus é. O que Ele disse que vai fazer, eu confio, eu acredito. E aí então, queridos, o que essa fé exige de nós? O que essa definição exige de nós? Número 1, exige de nós atenção. O que Deus está fazendo? Como é que Deus está nos guiando? Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que guia. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz. A Bíblia diz que Deus é aquele que orienta. O Salmo 34, verso 8 diz assim: eu cuidarei de você, eu te guiarei, eu te darei conselho. Deus disse que faria isso, então se Deus disse que faria isso, de que maneira Deus está cuidando de você hoje? De que maneira Deus está te guiando hoje? Você está atento? Depende de onde você está. Se você estiver lá na zona de conforto que é bem apertadinha, você só está atento a você mesmo. Mas se você estiver fora de conforto, da zona do medo para a zona de aprendizado, chegando na zona de crescimento, você começa a estar atento. Ué, por que eu estou aqui hoje de manhã? Porque era obrigado. Eu não vi ninguém chegando aqui, me dá seu nome, não teve chamada.
E se você não veio, o que ia acontecer? O vadinho ia pegar você? E ele falou isso, Daniel? Entendem o que eu estou dizendo, queridos? O que a Bíblia diz a respeito de Deus? Um monte de coisas. Você confia nessas coisas? Então, esta fé exige que você seja atento, como Neemias também era atento. Coloca o verso aí para nós. Neemias capítulo 1, verso 2. Olha que coisa linda. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Está atento. Ele está ligado, ele está conectado. E queridos, acreditem, se você já leu o livro de Neemias, você descobre que não é um clichê. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Está bem mesmo? Tem certeza? Fala a verdade. É mesmo? Está bem? Tem gente que fala assim, oi, aí, tudo bem? Beleza, que bom te ver, oh, valeu. Oi, você, tá bom? Oh, legal. Não. Hanani, me fala. Eu tenho tempo para te ouvir. Quando nós entendemos que fé é confiar no caráter de Deus, em quem Deus é, no que Deus diz, no que Deus faz, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento a quem está ao meu redor. Eu tenho que estar atento ao que Deus está fazendo. Neemias, ele está atento. E ele está atento porque ele até vive confortavelmente, mas o conforto não o seduziu. O conforto não o escravizou. O que essa fé exige de nós? Número 2, coragem. E coragem, queridos, quando a gente pensa em fé, exige de nós que a gente tome decisões e dê passos. E dê passos. Como eu sofro com esse negócio de fé, gente. Eu, para dar um passo, tenho que ter tanta coisa. Eu tenho que saber onde, como, porquê, como faz. E se não der certo? Isso é fé? Desligado a conforto. Eu também não vive com fé, vive provavelmente. Mas simplesmente tem que dar o passo. Você tem que caminhar. Caminhar com a seguinte ideia: se eu der um passo errado, existe um Deus que vai cuidar de mim, porque o meu passo errado não neutraliza a ação de Deus. Deus não é o Deus que fala assim, deu o passo errado, agora você sofra. Deus não faz isso. Ao contrário. Você dá o passo errado, você se machuca, Deus vai lá e fala, deixa eu te ajudar. Você se machuca, você se rala todo, e Deus diz assim, suas feridas. Da onde você está tirando isso, Denis? Eu estou tirando. Adão e Eva deram o pior passo que poderiam dar. E aí Deus, para cuidar, redimir tudo isso, o que ele faz? Ele envia o Filho dele para consertar todas as coisas, para redimir todas as coisas. É de lá que eu tiro isso. Deus, ele poderia ter olhado para Adão e Eva, toque de você sem mim. Ele não faz isso. Então, algumas vezes, queridos, quando a gente acredita na realidade de quem Deus é, apresentado a nós por meio das Escrituras, chega uma hora que eu tenho que dar passos. Eu tenho que caminhar. E se der errado, confia no Senhor. Salmo 34, verso 8 e 9. Eu cuidarei de vocês. Eu lhes darei conselho. Quando a gente olha para a realidade de Neemias, coloca o próximo verso aí, por favor.
Neemias, ele chega diante do rei da Pérsia, do dono do mundo. E o dono do mundo vê ele com o rosto abatido, a cabeça baixa. E aí o rei fala para ele: por que você está triste? E aí a expressão é: fiquei com muito medo. E aí Neemias: não, majestade, não é nada não, desculpa, é que não acordei bem hoje, mas está tudo bem comigo, foi impressão do Senhor. Não, majestade, eu estou triste, mas que viva o Senhor para sempre. A continuação desse texto é o rei falando assim para Neemias: você quer me pedir alguma coisa? É claro que eu quero. Eu quero pedir autorização para reconstruir a cidade dos sepulcros dos meus pais. E aliás, eu preciso de cartas para o IBAMA, eu preciso de carimbo no passaporte, eu preciso de segurança para a viagem, eu preciso de tudo isso, e já que o senhor está deixando eu pedir, eu quero reconstruir. Mas você é copeiro, rapaz? Não interessa. Eu sou copeiro hoje, mas Deus pode me usar como pedreiro amanhã. Isso só está na minha Bíblia, tá, gente? No texto aí não tem nada disso, tá? Entendem? Coragem. Coragem. O que essa fé exige de nós? Ação. Ação. E se você já leu o livro de Neemias, ou se você for ler o livro de Neemias, quando você chega lá no capítulo 6, verso 15, coloca aí para nós, olha que lindo: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois que começamos o trabalho, o muro ficou pronto. Teve trabalho, teve gente trabalhando, empilhando pedra, cortando pedra. Aí você fala: nossa, que lindo, eu quero ser como ele. Calma, eu estou pulando do capítulo 2 para o 6. Tem o capítulo 3, muito difícil, 4, mais difícil ainda, 5, cruel. Então você tem que ler tudo. Mas a verdade é, quando nós confiamos em Deus, quando a gente entende que fé é confiar no que Deus é, no que Deus faz, no que Deus diz, eu tenho que agir. 52 dias depois que chegaram em Jerusalém, muros prontos. O que essa fé exige de nós? Perseverança. Perseverança. E perseverança, eu queria muito que você lesse o livro de Neemias. Tomara que você leia hoje, é um livro pequenininho. Você deve ler aí numa meia hora. E eu acho que daria para a gente falar só sobre perseverança no livro de Neemias, mas tem algo nas escrituras ali no texto de Neemias que causa um impacto real e direto em mim. Então eu selecionei algo para falar sobre perseverança a partir de Neemias. Próximo. No capítulo 1, verso 1, a gente tem essa informação. Tudo começa no mês de Quisleu, provavelmente do ano 445 a.C. Tudo começa ali. Na verdade, o livro de Neemias, aquilo que a gente chama de livro de Neemias, ele tem a característica de um diário, aonde Neemias está escrevendo diariamente o que acontece com ele. Quando o Hanani chega, e ele conversa com o Hanani, e o Hanani conta da situação difícil que o povo está vivendo lá em Jerusalém. Esse é o mês de Quisleu. O mês de Quisleu provavelmente seja aí outubro, novembro do ano 445. Próximo. O capítulo 2, verso 1 do livro de Neemias, acontece no mês de Nissan. Nissan é provavelmente o mês de março, abril. Então, mais um, se a gente olhar para esse intervalo, quando a gente lê as escrituras com muita pressa, sem muita reflexão, sem prestar atenção nos detalhes, a gente perde essa noção de que Neemias recebe uma informação em um mês determinado, ele começa a orar. Próximo. Queridos, o intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é de pelo menos 100 dias. 100 dias onde esse homem está dizendo ao Senhor: Senhor, Jerusalém está vivendo
no momento difícil, de que maneira o Senhor pode me usar? Alguém que vive confortável a orar, a oração está escrita. Basicamente, essa oração é dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser a resposta da minha oração. Eu abro mão da posição de copeiro, eu abro mão de segurança, de controle, de conforto, de bem-estar. Eu abro mão de tudo isso se o Senhor quiser me usar. E ele vai repetindo algumas palavrinhas como: eu servo, nós somos teus servos. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, dê graça ao teu servo. Quando nós falamos de perseverança, queridos, nós estamos falando de fazer a mesma coisa, continuamente e intencionalmente, por dias seguidos. Orar talvez seja a marca mais especial para caracterizar alguém como perseverante. É impossível a gente ser perseverante em qualquer outra coisa se a gente não tiver uma vida de oração que também seja perseverante. Essa semana eu li ou ouvi, não me recordo ao certo agora, de alguém dizendo que a maior prova de amor, se eu não me engano, foi o John Stott, ele dizendo que a maior prova de que amamos alguém é o quanto nós perseveramos em oração por esse alguém. Ah, ora por mim, oro sim. Ora 5 minutos e nunca mais lembra de orar pela pessoa. Uma das coisas que mais me deixa feliz e contentes é quando alguém manda uma mensagem para mim: estou orando por você. Hoje a gente vinha para cá e a gente recebeu uma mensagem no carro, eu estou com a Cátia e com a Zoe, e uma amiga lá de São Paulo mandou uma mensagem para nós dizendo: essa semana eu tenho orado diariamente por vocês. E essa é a semana que eu mais preciso que pessoas orem diariamente por mim. Essa moça nos ama. E a prova de que ela nos ama é de que ela está orando perseverantemente por nós. Então o quadro, ele fica assim. Quadro total aí, por favor, é esse. O que a fé exige de nós? Fé a partir daquela definição. Confiar no que Deus é, no caráter dele, no que ele disse, no que ele faz, no que ele fala. Essa fé exige de nós atenção, coragem, ação e perseverança. Mas aí talvez esteja na sua cabeça: como é que eu desenvolvo essa fé? E aí eu quero terminar nessa manhã apresentando um outro gráfico para vocês, para responder que fé exige de nós uma consciência super aguçada a respeito da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, para desenvolvermos essa fé, nós precisamos ter uma consciência muito aguçada do chamado de Deus para nós. Então coloca aí esse quadrante, parte de cima ali, baixa consciência de Deus, parte de baixo, alta consciência de Deus, e as laterais, baixa consciência de chamado e alta consciência de chamado. Olha o que acontece quando, por exemplo, você tem uma baixa consciência de Deus, e ao mesmo tempo você tem uma baixa consciência de chamado. O que vai acontecer? A gente vai viver como nihilistas. Vez ou outra eu lembro de Deus e eu não acredito em nada de chamado. Você vai viver de uma forma nihilista, ou seja, você vai viver como se a vida não fizesse nenhum sentido, existir não significasse nada. Talvez então a gente pudesse dizer assim,
Quem vive uma fé confortável, talvez seja um niilista, não acredita na existência, acha que está aqui por acaso, que caiu aqui de paraquedas e que tanto faz. Tem gente que vive com uma baixa consciência de Deus e com uma alta consciência de chamado. O que são essas pessoas? Narcisistas. Olham para si e dizem assim, eu sou a última bolacha do pacote mesmo. Olha, se não fosse eu, Deus não avançaria 1 metro no seu reino. Deus precisa muito de mim. Ele não tem muita consciência de Deus, mas ele tem uma alta consciência de si e de um eventual chamado. Talvez essa seja uma evidência dessa fé confortável, que nos torna egocêntricos, egolatras, que nos torna narcisistas. Tem gente que vive com baixa consciência de chamado. Ah, não, é impossível que Deus tenha me chamado para algo. Mas com alta consciência de Deus, essas pessoas são fatalistas. E justificam o fatalismo dizendo assim, não, Deus é soberano, já determinou tudo, e o negócio é o seguinte, nada que eu não posso fazer nada. Queridos, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Mas isso talvez seja uma evidência de fé confortável. Está tão bom, a televisão dele é tão grande, o carro dele é o máximo, a casa então nem se fala, está tão estável, por que eu vou cuidar dos outros? Deus já determinou tudo. Cuidado. O conforto, a zona de conforto, tende a nos colocar em um desses quadrantes aqui. De discernir errado a existência, de ser um egoísta, de ser um fatalista. Agora tem gente que está vivendo uma fé desconfortável. Na verdade, tem gente que está vivendo uma fé confortável, com mais fortes, uma fé robusta, forte. E essas pessoas com alta consciência da presença de Deus, com alta consciência do seu chamado, são pessoas que estão vivendo para colaborar com Deus. Colaborar com Deus. Nós somos chamados a colaborar com Deus. O apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção para isso. Nós somos colaboradores de Deus. Deus está agindo na história. Deus está cuidando de cada coisa. Deus de fato não precisa de nenhum de nós, mas Deus nos dá o privilégio de colaborarmos com Ele na tarefa da redenção de todas as coisas. E não apenas nos dá o privilégio de participarmos, mas nos capacita com o seu Espírito a participarmos de tudo que Ele está fazendo. Quando a gente tem alta consciência da presença de Deus, quando a gente tem consciência de que Ele nos chamou para colaborarmos, a nossa postura é de colaboração. Aí sim a gente vive conforto, com mais fortes, fortalecidos, robustos, para cumprirmos a missão que começa com o Filho vindo ao mundo. A missão que o próprio Filho confia a mim e a você, continuem fazendo, eu vou capacitá-los, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Colaborem comigo, colaborem comigo. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos, de colaborarmos com tudo o que Ele está fazendo. Talvez aqui quem tem filho pequeno, entenda bem isso. Às vezes a criança pequena chega lá, vê o pai ou a mãe fazendo alguma coisa, e aí o filho fala assim, posso ajudar?
Aí o pai dá uma garrafa vazia para a criança. Aí a criança agarra aquela garrafa vazia de 500 ml e leva até a cozinha e fala: mamãe, estou ajudando o papai. O papai não precisava que aquela criança carregasse uma garrafa de 500 ml, mas ele dá a garrafa de 500 ml para ela, para que ela se sinta colaborando. Queridos, cuidado com o conforto. Cuidado com o conforto. Desenvolva uma fé robusta, forte. Mas para isso, desenvolva uma consciência hiperaguçada da presença de Deus. Próximo quadro, Neemias, no capítulo 2, verso 8. Desculpa aí pelo tamanho. Quando o rei atende todos os pedidos de Neemias, o texto bíblico diz, Neemias escreve: o rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. A consciência de Neemias é aguçada. Ele sabe que Deus está presente. Ele sabe que o rei atendeu não porque ele é bom, mas porque a boa mão de Deus atendeu todas as coisas. No capítulo 4, verso 20, quando os construtores, os pedreiros, estão passando por uma crise enorme, sofrendo ameaças, deboches, Neemias reúne o povo e fala assim: pessoal, Deus lutará por nós. Ele tem consciência de que Deus está ali. A consciência dele é aguçada, é afinada para a realidade da presença de Deus. No capítulo 12, verso 43, quando tudo está pronto e o pessoal está celebrando, Neemias sabe de que foi Deus quem deu para aquele povo um motivo de se alegrar. Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. Queridos, eu olho para o livro de Neemias, se podemos dizer assim, o meu livro favorito. Eu passo por ele e admiro Neemias. Admiro Neemias pela sua atitude, por ser atencioso, por ser corajoso, por ser um homem de ação, por ser um homem com essa alta consciência de Deus. Eu admiro esse homem. Eu gosto dessa história. Constantemente eu leio esse livro, sempre que posso eu prego sobre esse livro. Esse ano eu já preguei sobre esse livro inteirinho. Mas eu não posso passar por esse livro sem perceber que esse livro aponta para aquele que é o perfeito construtor. Neemias constrói os muros de Jerusalém, mas o perfeito construtor reconstrói a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. O perfeito construtor é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos habilita para cumprirmos a sua missão. Amém? Termino então com esse texto, por favor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: nós somos colaboradores de Deus. E na nossa tarefa de colaborarmos com Deus, essa tarefa exige de nós robustez, conforto, com mais fortes. Robustez, força. Na tarefa de colaborarmos com o que Deus está fazendo. Nós precisamos ser robustos, fortes, deixando de lado o bem-estar, aquele que nos seduz, aquele que nos escraviza, aquele que nos prende.